Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre a produção de lixo no nosso país, aqui no Brasil. Como acontece a produção de lixo, aonde vai parar o lixo é mais importante, né? Os objetivos da aula: compreender a relação entre o consumo e a produção de lixo, relacionar os problemas sociais e ambientais decorrentes da produção do lixo e identificar os prejuízos causados pelo lixo ao meio ambiente. Vamos refletir lá. Você já ouviu falar em Política Nacional de Resíduos Sólidos? Como é a coleta do lixo produzido? Será que há grande desperdício de alimentos no nosso país? Será que existe um desperdício? Infelizmente sim. Infelizmente é bastante. Se nós pegarmos as regiões dos Ceasas que tem espalhados pelo Brasil, os portos secos espalhados pelo Brasil, muito produto perecível, como por exemplo o tomate, ele acaba sendo descartado após o dia de comercialização, porque existe uma exigência muito grande no consumidor em querer aquele produto muito limpinho. Então, se o tomate está ali dentro do cestão, ele caiu no chão, aquele tomate já vai ser descartado, Isso acontece com vários perecíveis, com vários legumes e verduras, mas não são os únicos. Existe um desperdício em vários setores. E quando a gente fala de lixo mesmo, o Brasil é um país que produz muito, mas muito lixo. Muito acontece por conta da nossa população. A população do Brasil é a quinta maior população do mundo, então não é de se esperar algo diferente de o país ser um grande produtor de lixo. A grande questão é como acontece a reutilização. Mais desse produto poderia ser reutilizado, tanto para geração de energia, quando a gente fala de lixo orgânico, quanto para o reaproveitamento, a reciclagem, quando nós falamos do lixo reciclável, do plástico, do papelão, entre outros. Bem, você sabia que o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo plástico? São 11.355.220 toneladas de plástico por ano. E apenas 1,28%, aliás, é destinado à reciclagem. Por que será que tão pouco plástico vai parar na reciclagem? E por que o Brasil produz tanto plástico, na verdade? Existe uma dificuldade muito grande em substituir alguns elementos descartáveis, como sacolas, canudos e afins. Poderiam ser substituídos, mas para isso devem ser criadas políticas públicas para conscientização da população em primeiro lugar. Outra situação, quando nós falamos do plástico, é por que a maior parte absoluta do plástico gerado no Brasil vai parar no lixão e não é reciclado? E aí o país, inclusive, perde muito dinheiro com isso. Quando nós falamos da reciclagem, você gera um novo mercado, tanto para o catador, para a pessoa que vai trabalhar de fato com a reciclagem, quanto o reaproveitamento do material, que muitas vezes pode baratear o custo da produção de vários elementos feitos de plástico, uma vez que o plástico pode ser reaproveitado. De onde vem todo esse plástico? Consumo exagerado, falta de atrativas para substituir o plástico e descartáveis, falta de conscientização da população, falta de políticas públicas que incentivem a reciclagem e o reuso e a ineficiência da coleta seletiva, e esse é o maior dos problemas, A ineficiência da coleta seletiva é, sem sombra de dúvidas, um problema bastante sério no país. Algumas cidades, como é o caso que acontece aqui em Curitiba, nós temos uma coleta bastante eficiente, mas já na região metropolitana da cidade de Curitiba, existem municípios que não fazem coleta seletiva. E para onde vai todo esse lixo? Nesse gráfico, nós conseguimos ver aqui, dividido pelas regiões do país, quais são os lugares com mais aterros sanitários e com mais lixões. Como eu falei antes, aqui no Paraná, nós temos a cidade de Curitiba, que foi pioneira no Brasil e uma das primeiras do mundo a ter coleta seletiva e a criar a ideia de aterros sanitários. O sul do Brasil desenvolveu muito isso. E por desenvolver essa questão dos aterros, nós temos lá o sul muito melhor colocado próximo de outras regiões. O Sudeste recentemente tem transformado
seus aterros controlados em aterros sanitários. Então, recentemente, eles têm aumentado sua potencialidade em aterros, mas outras regiões, como Centro-Oeste, Nordeste e Norte, ainda é muito grande a quantidade de lixões, que basicamente são depósitos onde as pessoas simplesmente descartam o lixo. Bem, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só em 2010 o Brasil vai elaborar uma política nacional de resíduo sólido. Ela organiza a forma com que o país lida com o lixo, exigindo dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento de seus resíduos. Uma fábrica, por exemplo, ela precisa colocar, uma fábrica ela precisa dizer para onde vai o lixo que ela produz. Então, para uma fábrica funcionar aqui no nosso país, nós temos que ter o controle dos resíduos feitos por ela. E muitas vezes ela faz um controle muito grande desses resíduos e reaproveita aquele material dentro da própria fábrica. Vamos para uma primeira atividade. No Brasil, existe alguma lei sobre gerenciamento dos resíduos sólidos? Se sim, qual é essa lei e como ela organiza a ordem de prioridade sobre a geração dos resíduos? Agora é com vocês.
Vamos ver como ficou a possível resposta? Sim, no Brasil existe a lei de número 12.305 de 2010, que organiza a forma que o país lida com o lixo, exigindo dos setores públicos e privados o gerenciamento de seus resíduos. Conforme essa lei, a ordem ideal sobre a geração de resíduos é não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e a destinação correta do lixo. Sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, como ela vai acontecer? Sobre a logística de reserva. Como vai acontecer essa reserva do lixo? Para onde vai parar esse material, né? Sempre que eu falo de resíduo sólido, eu estou falando, obviamente, do lixo. Ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em que seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Então, como nós podemos ver ali na imagem, né, nós temos ali os fornecedores que levam para os fabricantes, os atacadistas e varejistas, o consumidor, resíduos, coleta seletiva e volta o ciclo como um todo, fazendo com que esse material volte para a fábrica. O problema é que ainda hoje, no Brasil, só menos de 2% de todo o plástico produzido volta para a fábrica. Lembrando que não é só o plástico que pode ser reaproveitado, se nós olharmos o lixo como um todo, tem como reaproveitar em diversas áreas e pouquíssimo resíduo sobraria se os países fizessem um controle adequado. Por exemplo, o plástico pode ser reaproveitado desde que ele não esteja contaminado. O papel, papelão ou qualquer outro subproduto que vem da madeira também pode ser reaproveitado desde que as fibras desse material estejam intactas. Bem importante, quando você for jogar um papel fora, você rasga ele em tiras, mas não amassa. Quando você amassa o papel, ele perde as propriedades de reciclagem deles muitas vezes. Então, para reaproveitar, você rasga em tiras para ocupar menos espaço ou deposita a folha inteira no lixo para que ele seja reaproveitado. Papel amassado geralmente não dá para reaproveitar. Mas ainda assim, falando dos lixos orgânicos agora, né, quando eu estou falando, ou aquele lixo que não tem uma destinação, o próprio papel higiênico, ou lixo orgânico mesmo, né? Se você separar na sua casa, se você tem um terreno, você mesmo pode reaproveitar aquilo dali, fazendo um sistema de compostagem para usar numa horta na sua casa, ou mandar para o lixo, e aquilo dali pode acabar virando, inclusive, combustível em usinas termoelétricas. Sobre o exemplo de reserva ou logística de reserva. Quando nós falamos de pneus, são capazes de produzir energia pelo método de coprocessamento. Também podem ser triturados para o uso em pavimentação de vias, com o chamado asfalto borracha. Óleos automotivos passam pelo sistema de refino e são transformados em óleo novo. Bem, quando nós falamos da política de resíduos sólidos, estabelece a eliminação dos lixões por todo o país e também a implantação de sistemas de reciclagem, reuso, compostagem, tratamento de resíduos e coleta seletiva em todos os municípios brasileiros. A ideia é que todos os municípios do Brasil como um todo tenham sim coleta seletiva. Quando eu falo de coleta seletiva, são aquelas lixeiras coloridas que provavelmente tem aí dentro da sua escola, né? Então tem uma lixeira destinada para vidro, outra para plástico e assim por diante. Você sabe a diferença entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário? Vamos começar pelo lixão. Lixão. Os resíduos são depositados a céu aberto, sem nenhum tratamento. O lixo contamina a água, o ar, o solo, o lençol freático, atraindo vetores de doenças e ainda atrai pessoas em busca de alimento e matéria-prima para sobreviverem. Então, como não tem nenhum controle, os caminhões simplesmente depositam esse lixo lá, nós temos várias pessoas que vão no lixão tentar encontrar algum material reciclado. Muitas vezes esse material está contaminado, a pessoa acaba tendo contato com problemas bem sérios. Inclusive aqui no Brasil nós já tivemos um problema muito sério
que é o acidente radioativo que aconteceu lá no estado de Goiás, né, onde pessoas encontraram no lixão uma máquina que tinha elementos radioativos e usaram ali o césio, achando que não tinha nenhum problema e infelizmente gerou a morte de algumas pessoas. Sobre aterro controlado, inexiste a preparação do solo, então eles não preparam o solo, eles meio que usam um aterro mesmo. Então não vai ter um preparo para conter os efluentes líquidos, como por exemplo o chorume. Por isso o local é considerado uma solução intermediária entre o lixão e o aterro sanitário de verdade. Apesar de num aterro controlado você ter ali a separação do que é reciclável, o que não é, as pessoas terem um acesso melhor a isso, o chorume ele ainda escorre para o lençol freático e infelizmente ainda contamina o lençol freático, né, com o chorume. Só lembrando, se você não sabe o que é chorume, se tem lixo na sua casa e você erguer ele e sair uma aguinha preta, aquilo é o chorume. Sobre o aterro sanitário, são áreas com solo impermeabilizado e com um sistema de drenagem para o chorume, que é levado para o tratamento, sendo depois devolvido ao meio ambiente sem risco de contaminação, além da captação dos gases liberados, como o metano, seguida da sua queima. Os aterros precisam de controle e manutenção e mesmo depois de desativados, continuam produzindo gases de chorume. Quando você tem um aterro sanitário que foi desativado, geralmente existem alguns canos que são cravados no solo, né, onde por baixo está o lixo, e fica saindo gás metano. Esse gás ele pode ser utilizado para geração de energia, mas muitas vezes, só para não gerar uma grande quantidade de metano na atmosfera, ele é queimado. Então, em cima desses dutos tem uma chama que fica controlando. E aí, obviamente, as pessoas precisam controlar a queima dessa chama. Então, mesmo no aterro desativado, tem pessoas trabalhando ainda. Sobre a coleta de lixo no Brasil, né, cada brasileiro produz, em média, 1,1 kg de lixo por dia. Apenas 8% das cidades brasileiras têm coleta seletiva. 188 toneladas de resíduos sólidos são coletadas por dia, né, e sabendo que poucas dessas toneladas podem ser reaproveitadas. 50% dos resíduos são descartados em quase 3 mil lixões e apenas 12% de todo esse material é reciclado. Então é importante pensar que nós perdemos muito dinheiro no lixo. Sobre o desperdício dos alimentos e a fome no Brasil. No Brasil, são desperdiçados 23,6 milhões de toneladas de alimentos por ano, o que representa mais de 40 quilos por pessoa no ano. Entre os alimentos mais descartados estão o arroz, a carne bovina, o feijão e o frango, além do tomate e outros legumes todos. Se você mora em um grande centro urbano, próximo a Curitiba, por exemplo, visite o Ceasa um dia, você vai ver como são feitos a separação dos produtos, as separações de qualidade, e vocês vão ver, infelizmente, a quantidade de alimento que acaba sendo desperdiçado. É lógico que existem diversos programas para se desperdiçar cada vez menos, mas infelizmente ainda acontece. Sobre o desperdício de alimentos e a fome no Brasil, apenas 63% dos brasileiros têm alimentação adequada o suficiente. A insegurança alimentar atinge cerca de 10,3 milhões de brasileiros e as crianças são as mais afetadas. Então, o que acontece hoje é que em muitos lugares já tem o recolhimento desse material que seria desperdiçado para tentar fazer até mesmo uma espécie de ração. Aqui no Paraná, nós tivemos a doutora Zilda Arnes, que ensinou para o mundo como fazer uma farinha para tentar contornar a situação das crianças com subnutrição. Vamos para uma atividade. Conforme que estudamos até aqui, percebemos que existem diferentes formas de depositar os resíduos sólidos, o lixo, depois que eles saem das nossas casas. Escreva com as suas palavras qual é a diferença entre os aterros controlados e os aterros sanitários. E agora é com vocês.
Vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? Os aterros sanitários são áreas com solo impermeabilizado e com sistemas de drenagem para o chorume, que é levado para tratamento, sendo depois devolvido ao meio ambiente sem risco de contaminação, além da captação dos gases liberados, como o metano, seguida da sua queima. Enquanto nos aterros controlados não existe a preparação do solo e o tratamento para efluentes líquidos, como é o caso do chorume. Geralmente esses aterros ocorrem como solução intermediária antes da implantação de aterros sanitários. Nessa aula, então, nós estudamos sobre a produção de lixo no Brasil e a necessidade de efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Também discutimos o desperdício de alimento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até breve!